Olá pessoal, me chamo Sávia Macedo, estou aqui para falar sobre a Revolução de 30. A Revolução de 30 foi um golpe militar que ocorreu no Brasil em 1930, liderado por Getúlio Vargas. Esse evento marcou o fim da República Velha e também da política café com leite, onde era alternado o poder da República entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. O fator inicial da Revolução foi a quebra de acordo entre os paulistas e os mineiros, em relação à presidência da República. Esse acordo era: se tivesse um paulista no poder, recomendaria um mineiro para sucedê-lo, a mesma coisa do mineiro para o paulista. Porém, quem estava no poder era um paulista, chamado Washington Luiz. Ele recomendou para sucedê-lo Júlio Prestes, outro paulista. Isso enfureceu a elite mineira, onde ela apoiou o candidato da elite gaúcha, chamado Getúlio Vargas. O que também aumentou as tensões na época foi a crise econômica que eles estavam passando, por conta da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Nas eleições, quem ganhou foi Júlio Prestes, o recomendado por Washington Luiz. O resultado não agradou à elite gaúcha, e isso, somando com o assassinato de João Pessoa, o candidato vice-presidente Getúlio, foi o estopim para que Vargas, junto com militantes aliados, dessem um golpe no Rio de Janeiro, acabando com a República Velha. Vale lembrar que o assassinato de João Pessoa não teve a ver com a elite paulista, e sim por questões políticas. O resultado da Revolução foi um governo provisório, a anulação da Constituição de 1891 e uma alta expectativa para uma nova Constituição. Durante esse governo provisório, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, de Indústria, de Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. Concedeu o direito de voto das mulheres, introduziu capítulos referentes a diretrizes econômicas, sociais, educação e à cultura. A partir disso, a centralização política e econômica volta a ser vigente no Brasil. Então, a figura de Getúlio Vargas surge com a intenção de ser responsável por grandes mudanças no país, diminuindo também a autonomia dos governos estaduais. Então isso repercute na educação, que passa a ser regulamentada por leis federais válidas para todos. Então o objetivo principal da criação dessas medidas era cumprir o objetivo como alfabetizar a população, educar o cidadão e fortalecer a capacidade dirigente das elites e qualificar as massas trabalhadoras para funções produtivas mais complexas. Após isso, em 1932, um grupo de educadores progressistas assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Eles defendiam que o Estado desenvolvesse uma escola única, gratuita e laica, na qual meninos e meninas compartilhassem a mesma sala de aula. Mesmo com toda essa ocasião, foi somente no fim da era Vargas, o começo do governo de Eurico Gaspar Dutra, que foram decretadas as primeiras leis da educação, chamada leis orgânicas. No caso, essas leis estabeleciam diretrizes do novo Sistema Nacional de Ensino. Além disso, se dividia de maneira nítida o ensino das elites do ensino das massas. Então, nesse período, o sistema de ensino brasileiro ele era composto por 3 níveis. Primeiro seria o primário, o médio e superior. O ensino primário ele era da área de alfabetização. Ele se dividia em fundamental, para criança de 7 a 12 anos. E também existia o supletivo, que era para jovens e adultos. Já o ensino médio, ele era dividido em 2 ramos. Era dividido entre o ensino secundário, que era composto por crianças, adolescentes de 12 a 15 anos, e colegial, que é de 15 a 18 anos. E por fim, havia o ensino superior, que naquela época as universidades podiam ser formadas pela junção de três faculdades, que seria de Direito, Engenharia e Medicina. Uma dessas poderia ser substituída por Educação. Como existia essa deficiência do ensino, essa pobreza também da população brasileira na época, em 1950, quase metade da população brasileira com 15 anos, até 15 anos de idade, era analfabeta. Ou seja, eles não tinham, se declarava incapaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples. Com tantas precariedades, a situação não poderia ser diferente. Em uma sociedade de fortes desigualdades econômicas e regionais, os índices eram maiores entre os mais pobres, principalmente na região norte e nordeste e na zona rural, onde viviam cerca de 60% dos brasileiros.